aqui é a Aurelina do canal Minha Estante e Eu. E hoje é dia de devocional, né? Eu acordei hoje cedinho, né? Tive que resolver os negocinhos. Mas agora, que era pra ter feito antes, mas a luz acabou. E eu vou começar a fazer o devocional nessa manhã, que faz muito tempo que eu não faço. Tem que parar de procrastinar. E vamos lá. Café com Deus Pai, dia de hoje. Agora eu vou ler a Bíblia. Esse capítulo aqui, 21 de Josué, ele fala mais sobre a distribuição de terras, né? Parece um pouco assim, como se diz, um pouco mais... vou arrumar aqui mais um pouco mais pesado, assim, para ler, né? Assim, quando você não está muito acostumado a ler, dá uma certa preguiça, né? Mas toda a palavra, ela tem um certo significado. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Eu vou até grifar e vou fazer um comentário no meu caderno, porque é bom, porque aí te dá mais prazer de você tá lendo, você começa a compreender um pouquinho melhor, depois você vai vendo, né, se é aquilo mesmo que se você quiser procurar mais a fundo, isso é muito importante. Que tá falando, cadê? Eu vou procurar aqui. Aqui, ó. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Né? Você sabe da história, né? Que a Bíblia fala que tanto Calebe e Josué, eles foram os 2 espias, né, dos 12, que foram visitar a Canaã, né, que Deus deu um ordenado para ir visitar, vigiar Canaã e ver se poderia entrar. Né? Deus sabia, né, que a vitória era certa, porque Deus é Deus, né? E ali eles foram, né, eles foram lá. E dos 12, só Calebe e Josué que fortificaram o povo. Os outros 10 voltaram e falaram, não, são terra de gigantes, não conseguiremos vencer, eles vão nos esmagar igual o gafanhoto. Mas Josué e Calebe falaram, não, eles são gigantes sim, eles são poderosos, mas com Deus nós podemos vencer. E por causa dessa palavra, eles foram os únicos que entraram na terra prometida, né? Eles foram os únicos que andaram, peregrinaram 40 anos, morreram praticamente todos, né, daquela linhagem que veio do Egito, e Josué e Calebe foram os dos que permaneceram, né? Então aqui você vê que Deus cumpriu a palavra, aqui ó, no versículo 10? Já me perdi aqui, gente. Isso que é bom marcar. Aqui, no versículo 12. Porém, os campos e a cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Aqui, já vou marcar, ó. Josué. Então, aqui você vê que vale a pena ser fiel, né? Vou escrever aqui, ó. Vale a pena ser fiel. E olhar pela ótica de Deus, gente. Olhar pela ótica de Deus, não pela nossa. Porque pela nossa, a gente olhar com os nossos olhos carnais, nós vamos ficar igual os 10 espias. Olhar e ver a grande dificuldade. Não conseguiremos. Mas olhar com os olhos da fé, a gente vai falar assim, não, com Deus transportaremos montanhas. Então você vê assim como a palavra de Deus é tremenda, né? E mais aqui no finalzinho do capítulo 21 diz assim, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu, tá vendo? Deus é um Deus que cumpre promessas, né? Se ele falou que vai dar, ele vai dar, né? Às vezes não é o tempo, né? Às vezes não é a hora, às vezes não é o momento, e a gente muitas vezes não entende o trabalhar de Deus, mas tudo que Deus falara à casa de Israel, tudo se cumpriu, né? Por isso que é importante a gente
meditar na palavra de Deus e não assim, se você lê o capítulo de Josué 21, e você vai ver que é um pouco enfadonho, por causa das divisões, né? Foi casa para cá, foi terra para cá. Mas você vê que, mesmo assim, você vê que tem umas palavras-chave, né? Fé, confiança, né? Você vê assim que cumprimento da palavra, né? Que Deus cumpriu a palavra. E isso é importante. Também vou marcar aqui no versículo 40, 42, 43, 45, porque aqui tá a luz tá meio ruim. Aí embaixo você vai escrever o que você entendeu, né? A parte de Josué 21, 12, que eu falei sobre Jefoné, sobre Caleb, você vai colocar, né, o que você entendeu. Eu coloquei aqui que vale a pena ser fiel, né? Vale a pena ser fiel, vale a pena olhar pela ótica de Deus, não pela nossa. E no versículo 45, você vê assim que Deus é um Deus de palavra, que se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Isso é bom, gente, sabe? Bom você ler, você fazer escrita. Esse aqui eu vou deixar porque é a parte de Josué. Eu tô lendo dois juntos, né? Que é Josué, e tô lendo também Isaías. Mas duas passagens que me pegou aqui, que eu quero deixar frisado aqui, eu vou marcar também, que eu gosto de marcar, que é o versículo, vou ler para vocês, depois eu vou escrever, que é o versículo 17 de 41, que diz: os aflitos necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Tem até um hino, vou ver se eu encontro e coloco essa parte. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, Deus de Israel, os não desampararei. Essa palavra é tremenda. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Você vê aqui que você vê provisão. Provisão, você vê aqui confiança. Ele quis dizer assim, olha, os aflitos necessitados buscam água e não as há. Mas se não as há, onde buscar? Ele está falando, buscar em mim, em Deus, buscar em mim, em Deus. Ele diz assim, eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Seja assim, por mais que você haja uma busca, tanto espiritual quanto material, às vezes a gente procura algo que não está ao nosso alcance, mas a gente tenta fazer e a gente não consegue. Mas Deus fala assim, olha, confia em mim, confia em mim. Essa palavra me tocou muito mesmo. Ele está dizendo, confia em mim. E também ele diz aqui na frente, mais à frente, uma repreensão, né? Que as pessoas, ele diz assim, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Quando você acha que você pode, que você acha que você está sendo senhor de você mesmo. Ele fala, então, apresente as suas razões, as suas demandas. Traga e anuncia as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas. Anuncia, aconteceu isso. Aí ele diz, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Olha, eu fiz isso e deu errado, né? Porque eu não confiei. Mas ele também dá uma repreensão. Ele dá uma repreensão, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Que a gente acha que pode fazer qualquer coisa e que vai dar certo. Não vai dar certo. Se Deus quiser, dará certo. Né? E aí ele diz assim, anunciai as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, né? Porque só quem sabe as coisas futuras é Deus. Aí ele fala assim, não, vai acontecer tal coisa. Por isso que a gente não pode profetizar, não, a gente pode profetizar o melhor, claro, isso é certo, mas a gente não pode ficar julgando as pessoas, essa pessoa não vai dar nada. Não pode fazer isso, porque você é Deus, você está falando, vocês são deuses, né? O julgamento só pertence a Deus. A gente pode fazer o quê? Orar. Deus, tá indo por esse caminho, Senhor.
não deixa, né? Por isso que eu trabalho com criança e as crianças que dão mais trabalho, eu falo assim, essas bênçãos, elas são umas bênçãos muito grandes, né? Profetizando que a criança seja o melhor, que elas venham a ser o melhor, né? Essas bênçãos, né? Mas aí, aí eu mudando assim, você vê que ele está dizendo, confie em mim, não no braço de carne. E é interessante isso. Eu vou anotar, porque senão eu esqueço. Vamos lá. Faça as suas anotações, leia o Isaías 41, escolha a sua passagem preferida e faça uma anotação, ok? Vamos lá. Então, fiz a minha anotação de Isaías 41, né? Conforme a gente fez essa retrospectiva com vocês. Vocês podem fazer também. E agora eu vou continuar o meu devocional. Agora, depois dessa leitura bíblica, eu até marco aqui. Isso aqui é a última desse trimestre. É a última deste mês, que tá com uma lição. Vou ler só um pedacinho só porque só vai ser domingo. As promessas de Deus são infalíveis, né? Então eu vou ler somente, acho que a introdução, junto com o texto, né? Que Deus cumpriu tudo que ele falou para Israel. Então aqui está em Números 23:19, dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Tá vendo, gente, como é bom fazer um devocional? Tudo se liga, tudo se conecta. Às vezes o texto não tem nada a ver, mas você vai conectar e você vai estar ok. Eu vou ler o texto de segunda-feira, que é 1 Reis, porque Reis é um livro, então eu não posso falar Primeira Reis, porque o do Novo Testamento fica 1 Coríntios, 1 Tessalonicense, porque é carta, a carta é feminino. Então você vai falar primeira. Agora os livros os do Antigo Testamento, eles são livros. Então livro, você não vai falar primeira Reis, porque é um livro. Então se é livro é masculino. Então você vai falar primeiro Reis, né? Então vou procurar aqui primeiro Reis, no seu capítulo 8. Primeiro Reis, capítulo 8. E o versículo 56, que é a leitura de segunda-feira. A infalibilidade de Deus e suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Aí está falando aqui, a infalibilidade de Deus e suas promessas é um tema de grande valor. Por quê? Porque é um Deus que não falha, né? Muitas vezes não acontece do jeito que a gente quer. Mas não é porque Deus falhou. É porque não foi da vontade de Deus, né? Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. O não de Deus, às vezes, é muito melhor do que o sim. Mas a gente não entende. A gente quer porque quer. A gente parece uma criança birrenta que quer e quer e quer. Mas aí, quando vai passando os tempos, a gente vai entendendo. Olha, se tivesse acontecido isso, ainda bem que não aconteceu isso, né? Ainda bem que não houve isso. Então a gente vai passando e aí é entender. A infalibilidade de Deus e suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual. É verdade, porque é um Deus, tem que ter confiança em Deus. A nossa confiança em Deus nos fortalece a nossa vida. Saber que temos um Deus grande que nos ajuda, né? E aí aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Ótimo! Vou marcar aqui, que eu parei aqui no tópico 1, que é o Deus é infalível. Essa parte que já fez, vou marcar aqui no coisa da escola dominical, que eu li uma parte, escola dominical. Eu gosto de lapiseira, vou procurar, porque eu não sei onde tá. Eu comprei várias. Minhas filhas pegaram, estragaram. E aí tinha mais uma, mas não sei onde foi. E esse lápis é bom, porém ele tá quebrando. Eu gosto dele também, mas ele tá quebrando, preciso comprar mais. Vamos lá, eu li. Agora é a hora dos livros. Gente, eu gosto de fazer um devocional assim bem gostosinho, tá? Então, mas aí fica a seu critério. Se quiser só ler a Bíblia, você lê só a Bíblia. Se quiser fazer uma coisa, você lê a Bíblia. Guarda pelo menos 1 hora, né? 1 hora pra você ler a Bíblia.
E eu tô lendo 2 livros. Eu vou ler só uma carta do Diabo a seu aprendiz que eu tô lendo, né? Mas tem o do Tozer que eu preciso continuar. Vou ler só um pouquinho, porque carta do Diabo a seu aprendiz tá escuro, né, gente? Eu vou ver se eu faço isso aqui em outro lugar. E vou ler um pouquinho. Eu gosto de ler um pouquinho e fazer as anotações, ó. Fazer algumas anotações do lado. Eu leio um capítulo cada vez que eu vou fazer um devocional. Já era para eu ter terminado de ler, porque às vezes não dá para ler o livro, né? Eu leio, às vezes, a prioridade é ler a Bíblia, mas às vezes não dá para ler o livro, aí você vai empurrando, né? E leio esse junto também, que é o do Tozer, também tá quase finalizado. Também, né? Então, no capítulo 33, daqui já tá mais. Eu gosto muito de Tozer. Ele fala coisas assim que parece estar falando na minha frente. Nós estamos falando hoje aqui sobre a leitura, que a gente fazer a leitura bíblica e a gente escrever, né? Pra gente guardar, a gente poder falar melhor, a gente poder digerir, né? E ele fala aqui, ó. No capítulo dele, ele fala aqui, ó. A leitura prolongada sem a disciplina da observação prática resultará em verborragia e artificialidade. A leitura e a observação sem uma grande dose de meditação encherá a mente de entulho intelectual que sempre será estranho a nós. Para ser nosso, o conhecimento deve ser digerido pelo pensamento reflexivo. Olha, gente, que interessante, né? Tozer, fechando aqui esse devocional desta manhã, dia 23 de dezembro. Com chave de ouro. Amo Tozer, gente. Amo Tozer. Ele fala umas verdades duras, mas que a gente vale a pena ouvir. É isso aí, gente. Fico com Deus. Essa foi meu devocional, né? Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Você pode pegar só a leitura da Bíblia. Não faço todo dia igual. Às vezes eu faço diferente. Às vezes eu faço no que dá. Às vezes só ler a Bíblia. Às vezes só pego o Café com Deus Pai, né? Que é que às vezes não dá tempo. Mas o segredo é não parar de fazer o seu devocional. Ok? Fica com Deus. Tchau.